Os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, Jesus tomou a palavra. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal. O mais eloquente será o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos. O mais respeitável será o de melhor coração. O mais puro será aquele que mergulhar no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Obrigado, Ronald. Obrigado a todos vocês. É muito oportuno discutir sinais de transformação no momento como que a gente está vivendo no país e no mundo, em que é uma agitação muito grande, é um lusco-fusco, ora luz, ora treva, vem acontecendo. Quando a gente faz uma pesquisa profunda nas grandes revelações, a gente pode citar o Antigo Testamento em muitos de seus livros e todo o Evangelho, somando com a revelação espírita, nós vamos perceber que a Terra ela tem um histórico de evolução e nós já passamos a chamada primitividade, vencemos a primitividade e depois da primitividade a gente conheceu algo de conflito no chamado período de expiação e prova. Expiação na Terra, ela vai ser marcada ou inaugurada com a chegada do Capelino, que vem de um mundo mais avançado que o nosso planeta, e eles vêm dentro de uma interpretação de queda moral. É uma queda, na verdade, de ajuste. Se estudarmos isso com Allan Kardec, com os espíritos superiores, nós perceberemos que a queda do Capelino, que é a queda do anjo, ela se dá em razão do desenvolvimento intelectual muito avançado e do moral muito atrasado e comprometido. Então, ele surge no nosso planeta para alavancar a evolução da primitividade para um novo tempo,
mas a gente vai se marcar muito pelo sofrimento dele. Quando nós observamos todo o histórico filosófico religioso da Terra, nós estudamos isso com mais profundidade, nós vamos perceber que nós herdamos uma espécie de inconformação e de interpretação da lei divina num sentido mais punitivo, num sentido de castigo, de erro e de prisão, de exclusão. Essa ideia nasce no mundo com o Capelino, porque é a história dele. Ele não se conforma, ele reage, e tudo que ele coloca a mão, ele deixa essa marca de inconformação. Ele interpreta de forma deturpada o que seria a lei natural, que foi resgatada por Jesus, primeiramente, num sentido mais universal, e pela doutrina dos espíritos, porque foi a promessa de Jesus para o mundo. O espiritismo surge como uma ciência que estuda as leis cósmicas partindo da Terra, um processo extraordinário empreendido por um professor francês, um homem de muitas ciências e de muita competência, e que se tornaria o nosso Allan Kardec, seu cognome. Allan Kardec, reunindo documentos e revelações, ele vai mostrar o quanto que o processo da evolução que une princípios e seres, mundos em Deus, é algo muito harmônico. Não existe discrepância. A Kardec sai na frente de muitos autores, de muitos, vamos dizer, filósofos, de muitos religiosos, porque não por si, mas orquestrando como maestro uma verdadeira sinfonia que se estabelece a partir de uma ação do mundo espiritual para a Terra, ele dá conta de colher, registrar e fazer nascer uma ciência filosófica, ciência porque fatos, né? Desdobramento filosófico de consequências morais jamais vista. Então, ele consegue algo que individualmente e até em grupo, muitos tentaram e não conseguiram com a largueza e a profundidade que a doutrina espírita chegou no mundo, com que ela chegou no mundo. Tanto que nós vamos estudar autores espiritualistas anteriores a Kardec, ou contemporâneos e até pósteros, que são tendenciosos. E eles, na verdade, para explicar alguma coisa, eles vão ou comprometer a ação divina, a harmonia da justiça divina ou do amor divino, ou vão criar situações de exceção. Por exemplo, dizer que a Terra é um plano isolado da criação, que a reencarnação é um castigo. Então, essa visão é distorcida e ela é própria do Capelino inconformado. Quando a doutrina espírita restaura a verdade do plano evolutivo, e que a gente vai entender primitividade como o período de aperfeiçoamento e ajuste dos organismos e da ambientação do ser que pensa e sente no meio que é um jardim recém-criado, porque o planeta é novo, nós vamos perceber que ele vai receber um investimento de fora que vai alavancar a sua percepção, trazendo uma cultura, ainda que não seja mais aprimorada, mas seria mais um degrau de conquista intelecto-moral. E dentro desse degrau importantíssimo que o Capelino instaura no mundo, nós vamos perceber que essa experiência de expiação e prova, por mais dolorosa e por mais distorcida na sua conceituação, porque é o cumprimento da justiça divina a cada um segundo as próprias obras, e não mais do que isso, porque Jesus foi extraordinário ao definir isso, que foi aproveitado do Antigo Testamento, e a doutrina espírita vai mostrar isso funcionando com regência das leis e das situações definidas pelas leis, a lei de causa e efeito. Quando nós exploramos isso na doutrina espírita cientificamente, porque nós temos a investigação dos quadros de provas e de expiações, de renovações, de
enxertias do bem que promovem e restauram a pessoa, nós vamos ver essas leis funcionando e teremos um quadro imenso de evidência e de comprovações disso, porque esse é o trabalho de Allan Kardec, esse é o trabalho dos espíritos, esse é o trabalho da história espírita em mais de 150 anos de existência no mundo. Nós vamos perceber que nós estamos chegando num ponto de regeneração em que as distorções são vencidas por uma clareza de pensamento, que é o bom senso, que é o discernimento, que seria exatamente a vontade acima do desejo. Então, a gente conjuga esses fatos. Esse encontro de expiação e prova no seu processo de saturação para entrar na regeneração, ele se marca por uma, como toda transição, se marca por um lusco-fusco, por uma clareza, ao mesmo tempo escuridão mais intensa, porque o passado se mistura com as perspectivas de futuro. Então, nós temos retaguarda e vanguarda em choque, em aferição, num encontro nem sempre harmônico. Então, nós vemos, por exemplo, muita destruição. A gente vai estudar na terceira parte dos Espíritos as leis morais, são 10 leis, e nós vamos perceber que a lei de destruição existe e ela é necessária. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda moral estranha, a gente vai observar Allan Kardec estudando os assuntos para situar Jesus, mostrando, por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. Não vim trazer o fogo, eu quero que ele se acenda, que ele se alastre. Quando Jesus fala isso, é exatamente esse momento de confronto entre um sistema arcaico, um sistema acomodatício com base em conveniência, nascida do egoísmo e do orgulho, e a proposta de depuração que Jesus traz na contramão de tudo que a gente já viu de filosofia e religião, porque ele vem na universalidade alcançada com a pureza dele. Então, Jesus é uma criatura que não tem gueto. Até quando se fala em família, que é um tema que tem pauta, né, no ambiente político, Jesus diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele questiona até laços, porque ele veio para mostrar a universalidade. Então, hoje, numa sociedade, vamos diversificada, porque nós temos espíritos de toda ordem no campo operacional da Terra, você vai estudar isso com Allan Kardec no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando você vai ver as diversas características dos espíritos que desencarnam na Terra e que são investigados na vida espiritual, próximos da Terra, como pessoas ainda necessitadas de reencarnar no planeta. Você vai ver de espíritos altamente perversos e maléficos até os espíritos já de natureza angélica, como Samson, que foi um companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que ele classifica como um desses espíritos bem-aventurados. Porque, assim, após o decesso dele, ainda no velório, ele se comunica através de médiuns idôneos, ele se comunica com o codificador e com os amigos da Sociedade Parisiense, mostrando que estava um pouco confuso, mas com grande autonomia, que é o fruto da sua autoridade moral e dos ganhos que a clareza espírita levou ao seu campo mental. Então, Kardec investiga com horas do seu desencarne até dias, e é um trabalho científico. Então, nós vamos ver que nessa gama de possibilidades, na segunda parte do livro Céu e Inferno, que vai ser trabalhada profundamente, minuciosamente, em obras de André Luiz, como, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos ver o problema do desencarne de 4 elementos, quase 5, mas 4 realmente desencarnaram, de várias religiões, de variada condição, e vamos observar outras obras que mostram como é a vida nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, nas zonas da erraticidade. A erraticidade é um nome genérico que Kardec deu para essa condição, vamos dizer, transcendente, fora da crosta da encarnação, que os espíritos vão encontrar entre a Terra e mundos superiores da amplidão que eles poderão habitar depois que vencerem as fases preparatórias do planeta Terra, compatíveis com o nosso orbe.
Então, vocês percebem que a obra espírita nos mostra como que esse período chamado de transição é um período que nós vamos ter que passar por ele, e é um período de suor, um período, às vezes, de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza e de confronto, de muito confronto. Nós não conseguimos atravessar isso sem uma revisão. Jesus, quando conversa com Nicodemos, no Evangelho, nas anotações do Evangelho, vocês vão ver isso em João. Quando ele conversa com Nicodemos, ele fala: não subiu senão aquele que desceu. E nós sabemos, espiriticamente e até psicologicamente, que para você avançar, você tem que voltar. Você tem que fazer uma revisão da sua história. Quando você pega o livro Nosso Lar, você vai perceber que para Dona Laura e o Ricardo, seu marido, reencarnarem, eles tiveram que rever 300 anos de vida anterior, mostrados ali numa tela. Não é nem vivência. Eles tiveram que ver projetado 300 anos anteriores deles, para que eles pudessem, então, ter consciência do que se programava como reencarnação para eles poderem avançar. Então, não avance se não voltar. Então, muitas vezes, o que parece um recrudescimento do mal é um processo de revisão. Ele é necessário, ele é uma condição. Isso está na obra espírita, está no Evangelho. Então, nós observamos os sinais da transição quando a gente observa, por exemplo, as pessoas ficam desatinadas falando assim: nossa, o mundo está pior, nossa, meu Deus, o Brasil nunca viu isso, esses guetos de ódio, esse confronto. Não viu porque não era a hora. A hora é agora, é a hora da transição, porque tudo isso tem que ser levantado. O que estava varrido para debaixo do tapete está vindo à tona. O que estava no submundo, tamponado por um verniz social, ele foi revelado por gatilhos específicos que mexem com as estruturas, e as pessoas se revelam como são, com o que têm. Tem muita gente, ontem a gente estava falando isso num programa, tem muita gente que a mentalidade deles não é a da atualidade. Eles têm, a gente fala um gap, né? Eles têm um buraco, eles têm uma lacuna entre o que foi forte em reencarnações anteriores e o hoje. Então, eles não se atualizaram. É como se eles não tivessem vivenciado propostas que, na história da humanidade, em termos coletivos, foram propostas imbricadas, uma decorrente da outra, numa espécie de abertura, de expansão de potenciais. E essas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de assimilar isso tudo de pronto. Por quê? O Hermínio Miranda, de grata memória, ele definiu muito bem: tempo é lugar. Tem muita gente que reencarna, mas permanece atado a padrões de outras épocas. A reencarnação não faz milagre, ela requisita a alma para um processo de renovação, mas não significa que a pessoa vai aderir. A questão da aderência, ela é das entranhas, é do indivíduo. Então, a gente vê muita gente, os espíritos já disseram isso várias vezes, muitas vezes as pessoas reencarnam sem dar notícia de onde estão, de como estão. Elas vão simplesmente comer, beber, dormir e procriar. O Emmanuel diz isso, é ele que fala isso. Muita gente vive como animal, ainda nessa base instintiva, e não se entrega a um processo consciente. Né? Em termos terapêuticos, a gente vê isso. A pessoa ela tem tudo lá no inconsciente dela e ela tem o chamado determinismo psíquico, que ela vive uma vida inteira repetindo arquétipos, padrões, sem saber que é escrava disso. E ela não vive a vida. Tem gente que chega em determinado ponto, isso na doutrina espírita, nos processos de renovação da doutrina, ou em outras áreas de tratamento, de terapêutica, ela vira e fala assim: nossa, parece que eu dormi minha vida inteira, agora que eu me sinto acordar. Para a gente poder entender que os sinais da transformação, eles são especialmente, quando a gente diz respeito ao indivíduo, da lucidez consciente dela, de padrões novos que surgem para ela. E são padrões de leveza, não? Porque toda exigência e todo preconceito mostra a pessoa atada a arquétipos comprometidos. Mas quando a pessoa tem leveza e ela consegue, mesmo com sacrifício, sorrir,
dá o seu testemunho, esses são os sinais de transformação. No plano coletivo, a gente vê isso nos embates. Aqueles que recrudescem e retornam numa espécie de regressão, eles existem. Por exemplo, Allan Kardec conheceu isso a seu tempo com a fúria do clero, com a fúria dos intelectuais desmoralizados, ou seja, que não tem moral ou que perverteu a moral, e que eles vão tentando de tudo para não permitir uma lucidez e uma proposta tão avançada de religiosidade, de espiritualidade. Então, eles atacam e eles se valem de tudo que tem. Na sociedade, a gente vai ver esse movimento. Agora, quando a gente nota as pessoas, as novas gerações, leves, inserindo, com abertura para compreensão, para estudo das coisas, dando nome às coisas, isso é sinal de transformação efetiva. Porque quando se dá nome às coisas, se não se nega as coisas, não se recalca nem reprime, mas a gente analisa e torna isso científico, torna isso racional, por isso a fé raciocinada, nós estamos, então, vivendo um período áureo de transformação. Então, a gente assinala como sinais da transformação exatamente isso. Por exemplo, no nosso ambiente espírita, hoje nós estamos vendo, sentindo, experimentando, principalmente a partir da pandemia, uma disseminação espírita pela internet, pelas redes, sem comprometimento da pessoa com casa espírita, com movimento espírita organizado, institucional, questionando essas instituições, que, na verdade, não deixaram de repetir os padrões religiosos vigentes, de religiões dogmáticas. Então, você vê hoje as instituições sendo questionadas, e muitas vezes com uma postura evidentemente contrária aos padrões espíritas. E isso, ao invés de desanimar, na verdade, é o processo da lei de destruição arrancando toda a árvore que o Pai me plantou, como Jesus disse, arrancando pela raiz, ou seja, a gente analisa o processo e fala assim, nossa, esse problema começou lá atrás, estabelecendo que, na verdade, não pertence ao Espiritismo, não pertence ao Espiritismo de raiz, o Espiritismo original, com Allan Kardec, na sua época, não é? Porque todas as enxertias elas vão vindo como proposta para confundir a cisanha, a planta que, na verdade, não brota do original, mas ela é colocada ali como fazendo parte. Então, nós temos as enxertias. E hoje a gente está trabalhando, a gente está vendo as pessoas buscarem uma lucidez espírita, um espiritismo original, radical, de raiz. Aquele que realmente ele não se comporta dogmaticamente, que, na verdade, não prioriza o institucional em detrimento do pessoal, do florescimento das almas, como elas são, como elas estão, como elas podem. Então, nós estamos vivendo uma grande transformação que dói para os institucionalistas, que dói para as pessoas arcaicas, né, que perderam vez e voz. Vocês vão ver um espiritismo, por exemplo, que tomou partido político e que fez da casa espírita um ringue de luta e de guerra política, quando, na verdade, isso é um contrassenso impressionante. Então, assim, olha a verdade aparecendo, olha os recalques se misturando à pureza da doutrina espírita e comprometendo a sua divulgação. Quantas pessoas se desanimaram, se disseram desanimadas e com preguiça do espiritismo por causa desse tipo de comportamento de espíritas, entre aspas, que não são espíritas, são pessoas problemáticas, recalcadas, que estão se valendo do que tem na mão para poder se mostrar como são. Mas isso não é espiritismo. Vocês vão ver líderes usando o nome de Chico Xavier, né? E, graças a Deus, desmoralizados, que comprovaram que Chico está na contramão do que eles afirmaram. São pessoas que mentem, são psicopatas, né? Que querem espaço, que querem vez, voz. Então, isso são sinais da transformação. Porque a transformação não é apenas essa coisa religiosa dos anjos tocando harpa e cantando liras maravilhosas para aqueles que são eleitos, e o resto que se dane no inferno. Não,
O reino dos céus é um processo de mexer com as estruturas profundas e permitir que essas pessoas se redescubram e passem a ter consciência. O mundo novo não exclui ninguém. O mundo novo ajusta o possível com aquele que precisa de um outro tipo de trabalho. Então, quando a gente fala que tem muita gente indo da Terra para mundo inferior à Terra, né? Nós estamos dizendo de ajuste, como aconteceu com o capelino aqui. Então, tem capelino que está saindo, caiu para cá, vai sair daqui para outro mundo, porque Deus usa o tempo, não a violência. É respeito ao livre-arbítrio, à vontade dele. Então, isso acontece como ajuste, como adequação, porque a maioria tem prioridade. E se a maioria quer o melhor, a minoria não pode atrapalhar quando se chegou o tempo, que é exatamente o confronto que a gente está vivendo. Então, nós temos, em termos de transformação em nível de consciência espiritual, em termos de consciência cidadã, em termos de vivência social, nós temos isso tudo tratado pelo Evangelho, pela doutrina dos Espíritos. E a gente está num momento muito peculiar. Então, a gente expõe essas questões todas, porque isso é muito abrangente, muito abrangente. Transformação não é vestir uma roupinha religiosa e fazer de conta que a gente é santo, né? Isso é uma postura pseudo-religiosa. Não é isso. Nós temos que nos mostrar com a nossa genuinidade. E mostrar com genuinidade é mostrar que a gente está no esforço, não na santidade, que não existe no planeta Terra. Aqui a gente está tentando se humanizar. O nosso projeto espírita é humanizar. Santificar é para mundos mais avançados. A Terra ainda não está nesse padrão. Porque a regeneração seria a convalescência do doente. O período que nós estamos tentando adentrar e que vai se formalizar no planeta, é um período em que a casa vai precisar de cuidados para se restaurar. A nossa natureza está dizimada pela fúria da usura, né? Do egoísmo, do orgulho. A nossa casa está sofrida, está toda ferida, está toda machucada. É uma tsunami moral sobre ela. E nós temos as almas machucadas, feridas, chagadas, coxas, cegas, surdas. Então, nós vamos ter que, primeiro, restaurar a saúde da casa e dos seus habitantes. Aí nós temos, então, um patamar para, então, pensar em angelitude, que esse é o projeto espiritual, na lucidez doutrinária espírita, na linguagem do próprio Cristo, que veio para os doentes, não para os sãos. Ou seja, Jesus veio para um quadro de doença, de enfermidade moral que a Terra vive até hoje. Quando ele prometeu o Consolador que viria restaurar todas as coisas, revelar todas as coisas e nos lembrar de tudo aquilo que ele nos dissera, é nesse sentido, porque ele sabia que depois dele, até a chegada do Consolador, o pau ia comer, porque a gente ia distorcer tudo. Então, precisaria vir algo para relembrar e reposicionar o Cristo na sua pureza original. E é o que a gente está vendo, a doutrina espírita ainda está sendo espancada até hoje, né? Com esses propósitos que desviam da essência do conteúdo aquilo que realmente interessa à humanidade, que é a seiva. Que o Espiritismo não trabalha forma, dogma e roupa que você veste. O Espiritismo não trabalha com dogma. O Espiritismo dá a alma, a seiva, o espírito das coisas. Porque ele promove a consciência desperta. E aí o indivíduo se posiciona dentro do bom senso adquirido aí. Então, eu faço esse preâmbulo para que a gente possa conversar sobre o assunto, que é muito vasto. Certamente muitos amigos vão ter momentos aí para participar, né? De fato, preâmbulo. Se fosse depender só de mim, Wagner, eu ia pedir para você continuar, porque está muito bom. Muitas reflexões importantíssimas, coisas que, de fato, assim, eu, Ronald, não havia parado para pensar, ou pelo menos com essa profundidade que você está apresentando. Então, muito bom. Certamente os amigos vão participar aí, mas eu quero começar com uma fala sua, e
pedir a você, se possível, confirmar se a pergunta é nesse caminho mesmo e fazer as considerações. Você começa falando da inconformação, né? Dos capelinos, então, o estado de inconformação. Seja no campo da individualidade, mas também nos processos sociais, nós estamos vivendo, né, momentos de certa inconformação, e aí eu não estou discutindo se com maturidade, se imaturidade, se só uma ligeira pirraça, enfim, nada disso, né? Mas inconformação. E aí a questão que trago aqui é de que forma assim, a inconformação pode ser vista, de fato, como um sinal de renovação, especialmente do indivíduo, né? Não da transformação da massa como um todo, mas no aspecto individual. E, então, em que contexto isso pode ser analisado assim, como uma verdade? Eu, Ronald, me conformei com algo. Estou falando, eu, Ronald, assim, o espírito em processo de evolução, né? Não é a pessoa. Então, analisando aqui que nós estamos num contexto de expiações e de provas, em processo natural de evolução, então surge aí inconformações. Então, de que forma essa inconformação, ou de que forma isso é uma verdade, né? A inconformação como um processo, como um sinal de renovação. Nós temos na linguagem do Emmanuel, no capítulo 65 do livro Vinho de Luz, ele diz assim, você vai me permitir, as pessoas que procuram a paz de boca, sem o coração empenhado, elas exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamo que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Eu trouxe esse texto, que é muito oportuno, diante da sua pergunta, porque inconformação é filha do orgulho. Inconformação. Nós trabalhamos em doutrina espírita questionamento. Questionamento. Questionar, nós aprendemos que é salutar desde Sócrates, para falar de alguém da antiguidade. Porque a maêutica é isso. Você volta a pergunta para a pessoa, para poder estimular raciocínio, reflexão sobre o assunto. Allan Kardec inaugurou, em termos de religiosidade, em termos de busca da verdade, a indagação, o questionamento. Agora, inconformação é uma coisa, sim, personalista. Por isso ela é do orgulho. Eu digo assim, não aceito. Estou inconformado, não aceito. Você fechou o campo mental. Se você fechou o campo mental, você virou um ovoide espiritual. Eu estou fazendo um símbolo aqui. Você se tornou um ovoide espiritual. Porque você pode questionar, mas inconformar significa eclipsar a mente. E só o orgulho faz isso. Você vai ver, por exemplo, exemplos disso, ou você vai ver exemplos disso, no livro Há 2000 Anos, quando o senador, vendo que a própria esposa se interessa por Jesus Nazareno, ele não aceita, porque orgulho de raça, orgulho de condição, de posição, diante de um judeuzinho qualquer. Entendeu? O sofrimento fez ele repensar. Porque, num caso de inconformação, só dor. Porque a dor vai estiolar a resistência da pessoa. Inconformação é uma evidência do orgulho. É manifestação de orgulho. Agora, questionamento é legítimo. E você pode não gostar, mas inconformar é o grande problema do capelinho. Ele é tão inconformado com a descida dele para os nossos padrões terrenos que ele está saindo daqui para um mundo pior. Isso é inconformação. A inconformação não tem tempo. Aí você cristalizou a mente e acabou. Então, não é sinal de transformação. Isso é embotamento do indivíduo. E preste atenção, nós estamos falando do indivíduo, porque isso é pessoal. Você pode fazer isso ou não. Porque o inconformado nunca tem esperança. E a esperança é a abertura.
Quando você tem esperança, você pode ter esperança para daqui a não sei quanto tempo, mas você abriu uma fresta no campo mental. Se você não tem esperança porque você é inconformado, você se enterrou. Aí é uma escolha do orgulho, e o orgulho é um aço que galvaniza a mente, e você pode fazer o que for, aquilo ali só uma bomba para poder estourar a pessoa e abrir caminho. Tem que ser dor. Para a inconformação é dor. Então, é interessante a sua pergunta por isso. Inconformação é um grave problema moral que tem impedido muita gente de ser feliz e de estar na posição, e até poderia estar, e por obstinação, vamos dizer, personalista, não conseguiu. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. O Cassis levantou a mão. Eu gostei muito da pergunta do Ronald e muito da sua resposta, né? E eu queria fazer uma questão aqui, é o seguinte. Tentando entender, no meu entendimento, essa grosseria que sou, inconformação seria uma não conformação. E, no meu entendimento atual, conformar seria como se aceitasse, uma aceitação da formação ou uma aceitação do sistema, vamos dizer assim. E aí, com a sua resposta e tal, eu lembrei da palavra insatisfação, né? Ou incomodação. Quer dizer, eu não estou acomodado, eu não estou conformado, eu não estou satisfeito com essa situação. E aí, eu perguntaria para você, a minha insatisfação pode ser um sinal de renovação? Sim. Neste caso, sim. Porque a inconformação, ela é filha do orgulho. Na verdade, é um deusinho, um reizinho que acha que só ele que importa e pronto. Quando você fala em conformação, o Emmanuel tem uma página linda que ele vai falar sobre conformismo. Então, ele vai falar o seguinte: conformação é a sua adequação a alguma coisa que não é definitiva. Conformismo é uma atitude negativa, porque você é aquela pessoa que fala assim, é assim mesmo, deixa, é assim mesmo. Ou seja, é uma posição passiva num sentido muito danoso para o próprio indivíduo. A conformação é inteligente, ela tem uma diligência, chama-se, poderia dizer que é uma adequação. Agora, o conformismo é um sistema de sobrevivência no pior. Então, se você diz assim, eu estou insatisfeito, eu pessoalmente estou insatisfeito, é seu direito. Porque, por exemplo, em termos de conformação, nós temos texto do Evangelho que fala assim, e não vos conformeis com este mundo, é do Paulo, e não vos conformeis com este mundo. Porque se você conformar e achar que é isso, no sentido do conformismo trabalhado por Emmanuel, aí pronto, você adotou isso por fim, e esse é o objetivo da encarnação, da sua existência no mundo. As coisas do mundo são mutantes por isso mesmo. Você não vai ver estabilidade em nada. Tudo é mutante. Nada é para sempre. E ainda que seja uma coisa boa que você encontra, você vai perceber que essa coisa boa, ela tem o prazo de validade dela para que outra ainda melhor surja. Aqui em Minas a gente fala assim, ou quando a gente está em Minas, é que eu estou fora de Minas. Atrás de morro tem morro. A gente tem muita montanha aqui, então atrás de morro tem morro, pelo menos em Minas, né? Então você vai perceber que atrás de uma situação ruim ou boa, vem outra ruim ou boa. Porque há uma dinâmica de evolução. Nós não estamos prontos para poder ter estabilidade. A gente está sempre sendo convulsionado para poder reagir e somar experiências. O grande ganho da evolução são experiências. Esse negócio de
eu atingi um padrão. Não atingiu, não. Está longe de atingir. Nós estamos viajando. E em viagem não tem lugar certo para ficar. Em viagem, você passa pelas situações. E você leva os registros de cada trecho do caminho. Nós são os mais agradáveis, outros não tanto. O Chico Xavier, conversando com uma sobrinha dele, que é de Sabará, em Minas Gerais, muita amiga nossa, ela contou isso para a gente, ela falou assim, quando ele estava encarnado, velhinho, ele falou assim, minha filha, ela chama Cidália. Ô, Cidália, minha filha, quando eu olho para trás, eu chego à conclusão de que a minha existência foi um permanente dar a Deus. Porque não tinha como ficar nos lugares com as pessoas, por mais que ele gostasse. Não tinha como. E nós estamos em viagem. Então, por isso que conformação cabe. Você pode estar satisfeito ou não, porque eu vou perguntar para você assim, você gosta de estar com alguma enfermidade? Você gosta de perder uma pessoa amada? Mas se a pessoa falar que está satisfeita, ela merece umas palmadas. Não, eu não estou satisfeito, mas eu tenho que me conformar. Ou seja, eu tenho que me adequar. Porque não tem como eu levantar essa pessoa do túmulo. Eu não tenho como, por exemplo, tirar esse período de enfermidade que eu vivi. Eu tenho que lutar por superar. Então, eu tenho que me conformar, porque se eu ficar inconformado, eu me destruo, a enfermidade me devora. Porque eu vou agravar o quadro. Então, o que você trouxe de reflexão é muito oportuno. Porque é isso aí. Nem sempre a gente está satisfeito. Eu vou virar para vocês e falar assim, eu estou satisfeito com o movimento espírita? É nunca. Eu sou um sem vergonha se eu falar que eu estou satisfeito com isso. Porque eu estaria satisfeito se estivesse no padrão de Allan Kardec. Não esse espiritismo à la Igreja Católica, que vende tudo, de tapete vermelho, de show, de espetáculo. Não, isso não é espiritismo. Isso é uma falta de vergonha para os espíritas. Então, eu tenho que estar insatisfeito com isso. Agora, eu vou ficar inconformado? Não, eu vou fazer meu trabalho. O Honório Abreu falava para a gente assim, no Evangelho, o nosso papel não é combater treva, é fazer luz. É diferente. Tem gente que acha que tem que sair para a guerra com a treva. Nunca. A treva tem o seu papel, porque é lei de destruição. A gente tem que respeitar a destruição, porque senão a gente acomoda. Então, o nosso papel é, como diz Paulo, fazer bem. Não é o bem, não. O bem pode ser pessoal. Fazer bem. Tudo que fizer. Eu vou fazer bem. Eu estou no processo de dor, mas eu vou sorrir. Eu estou no processo de provação, mas eu vou lá dar meu contributo. Porque eu estou investindo em mim, na minha vida, no meu histórico, e ajudando a sociedade a ser melhor. É no silêncio do testemunho que a gente ajuda a sociedade. Não é com essa gritaria louca de recalcados. Não é isso. Não é isso. Então, você falou bem. Obrigado, Wagner. É porque a Neide me passou uma pergunta aqui que ela ia fazer, mas eu vou lê-la. Mas a pergunta é da Neide, tá? Poderia explicar um pouco mais sobre esse período de confronto em que estamos vivendo, tanto individual e coletivo? Para entender isso, você precisa ter em perspectiva o que a doutrina espírita mostra dos muitos caracteres intelecto-morais que existem na Terra. Você tem aqui espíritos de várias condições. A Terra, o plano físico do planeta Terra, a crosta, como André Luiz fala, você tem aqui encarnados espíritos que vieram do umbral. E umbral você vai entender as zonas mais densas e perigosas e as zonas intermediárias, onde você vai encontrar os criaturas que não são propriamente criminosos, mas são os perdidos, os sem noção, os viciadinhos em campo periférico, os enfermos que não têm noção das coisas. Você vai ver esse degradê no umbral. Então, você tem esse degradê do umbral que reencarna aqui. Você vai ver espíritos de colônias, de faixas espirituais já melhorezinhas. Não estou falando de anjo, não. Tem até missionário que vem pontualmente,
né? Eles são mapeados, eles são especiais e eles alavancam a evolução da gente. Eles são a zona mais alta de conquista que vem irrigar, dar testemunho para a gente poder acordar moralmente, intelectualmente. Estão em várias áreas, ciência, filosofia, religião, arte, cultura, política. Existem, são pontuais. Mas você vê outros que estão se melhorando de condição, vamos dizer, já mediana. Então, esses espíritos vêm. Então, você vai encontrar espíritos que têm abertura e espíritos que não têm abertura. Tem espírito que luta pelo coletivo, tem espírito que luta pelo seu umbigo. Então, você está vendo esse confronto. No período de transição, bodes e ovelhas. Bode é o interesse pessoal. Ovelha é a universalidade. A ovelha pensa no coletivo, não fica só presa ao seu interesse, ao seu clã, ao seu pedacinho, ao seu dinheirinho, ao seu salarinho, à sua riqueza. Não, já pensa com abrangência. Isso é a ovelha. Mas você vai ver um degradê dentro disso. O período de transição é o período em que as situações se agravam e se intensificam e o que está dentro de cada um se mostra. As situações vêm. Outro dia eu estava falando, nós estamos vivendo no mundo, não é só no Brasil, nós estamos vivendo polarizações. O que é polarização? São propostas transitórias, em que todos os elementos são seres humanos. Só que as pessoas projetam, a gente fala de arquétipo, né? Elas projetam seus arquétipos, que são aqueles padrões que ela acredita em alguma pessoa. Então ela defende aquilo, o outro defende o outro. Então você vê esse confronto. Mas pessoas e situações aparecem só para trazer para fora aquilo que está dentro das pessoas. Porque o que está em pauta é o que está dentro das pessoas, é o que elas sentem, é o que elas creem. Isso é que está em pauta. Esse confronto se dá em transição, principalmente. Quando ele fica muito forte, muito a ponto de promover guerras. Pode ser guerra civil, pode ser divisão dentro de casa, né? Então você vai ver isso. A gente não está discutindo santidade e pureza, nós estamos discutindo gosto, interesse. Isso está muito preso ainda ao egoísmo de cada um. Então é isso que está em pauta. Então o levantamento que está sendo feito é esse. Então as circunstâncias favorecem, né? A gente falou uma frase, existe uma coisa que é científica, até filosófica científica na doutrina espírita. Necessidade, quando as pessoas precisam daquilo. E circunstância, quando a providência permite que aquilo aconteça. Então você tem necessidade e circunstância. Quando isso conjuga, ninguém segura. Se a circunstância tivesse vindo, né, e não tivesse necessidade, ela morreria, ela estiolaria por si. Mas porque houve necessidade, a circunstância se fez. E aí nós temos o confronto. E o confronto é lei de destruição. Ou seja, não é bonitinho como a gente pensava. Vai ter que, desse confronto, tirar o bom senso, que seria essa conformação que o Abucacis trouxe aí para a gente. Porque a inconformação é dar cabeçada. Pôr chifre e dar chifrada e vai sangrar e se sangrar. Isso é inconformação. Agora, a insatisfação trabalhada na conformação vamos ver o que é possível ser feito. E vamos tentar fazer o melhor disso aí. Em linguagem popular é aquilo assim, vão fazer limonada com limão. Mais ou menos isso. Porque os desafios chegam. A falta de unidade chega. Porque a gente está trabalhando egos, personalidades. Dentro disso, a gente não pode ser extremo. Nós temos que trabalhar no nível da adequação. O que é adequação? É Jesus parando, é Jesus entrando, é no gerúndio. O Evangelho ensina que tudo isso é no processo, é no gerúndio. Ele reduz a marcha, ele para atender. Aliás, ele não para. Parando, viu. Descendo, falou. É isso. Você vai dar uma adequada, você desce um pouquinho das suas exigências e negocia para operar o melhor. Isso chama-se adequação. Com criança, você não pode agir como adulto.
Então, você tem que ir lá usar uma didática. Essa é a adequação. O momento da Terra pede adequação. Da Terra, nós temos que ir na adequação, porque são muitas as transformações, as mexidas, que a gente não domina. Só o alto domina o quadro geral. Então, a gente não pode entrar em gueto e ficar, porque isso seria inconformação, que é uma doença da alma, porque é orgulho, é filho do orgulho. Né? O interesse pessoal é filho do egoísmo, e a inconformação é o filho do orgulho. Então, nós temos que ter adequação. Jesus veio entre nós e nunca deu pancada em ninguém para que a pessoa aprendesse. Ele foi semeando. Semeador sai a semear. Então, ele tem compromisso com ele diante de Deus. Então, ele se posiciona, mas ele não afronta. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A equação é por aí. E a gente tem que ter paciência. Né? Obrigado, Wagner. Antes de eu fazer minha participação, eu vou lembrar, né, as pessoas que estão aqui, que não necessariamente hoje, assim, a gente precisa repassar perguntas para você, né, porque uma roda de conversa como se realmente nós estivéssemos conversando. Então, as pessoas que não necessariamente têm uma pergunta, mas têm um apontamento, têm um ponto de vista, né, pode colocar também, né? Isso, não necessariamente pergunta. só perguntas. Bom, pegando um pouco da participação anterior da minha mãe, que a Neide é minha mãe, né? Pegando um pouco da participação dela, que ela falou de individual e coletivo, me veio assim no momento que você estava falando, e que a gente passou aí por um período aí, na verdade estamos saindo, né, de um período aí de 2, 3 anos, de que a gente vivenciou uma coisa que até então não se tinha visto, pelo menos eu, na minha idade, não se tinha visto no mundo, que é passar por uma pandemia, em que assolou o mundo inteiro. E o que eu vi desse período de pandemia é que a gente teve oportunidades de crescimento, não só em nos comunicarmos, nós tivemos que ultrapassar obstáculos, achamos uma série de coisas que a gente achava que não conseguia fazer, nós fizemos, mas ao mesmo tempo parece que a pandemia também nos afastou de uma certa forma, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de falar da lei de sociedade, então assim, eu vejo que a gente existe para vivermos em sociedade, né? E eu vejo que as pessoas, assim, algumas talvez, perderam oportunidades durante a pandemia de exercitarem algumas coisas, né? E você está falando de sinais de renovação, então me veio isso na cabeça, esse questionamento, se esse período todo, que é lógico, tem um fim, né? Uma coisa que assola a humanidade inteira, tem um fim, tem um propósito. Se você vê que esse período que nós passamos, nós mais, e aí é coletivamente falando, tá? Não individualmente, se nós mais progredimos ou regredimos com essa questão da pandemia, que ela ainda está aí, na verdade não acabou, né, 100%, mas o período pior passou, você vê esse período como de mais... Uma vez que você falou que, assim, você falou que para esse período de renovação é necessário mexer, né? Então, assim, como que você enxerga esse período que a gente está saindo dele, vamos dizer assim? Melhores ou mais mexidos? Termos de Minas, né? Olha, eu vejo isso como um processo evolutivo. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, que é um livro muito antigo, ele fala que chegaria um período em que a gente estava chegando o tempo em que a gente deveria se ensimesmar. Uma palavra até em comum. Ensimesmar é estar consigo mesmo. Quando ele falava isso, a gente não tinha ideia de como que isso poderia acontecer em termos globais. Quando surgiu a pandemia, e aqui não há uma discussão, a gente não tem a última palavra, mas a gente tem alguns pontos interessantes de observação da doutrina espírita, porque, por exemplo, a pandemia, os espíritos sinalizaram de que, e é uma coisa da ciência, de que quando a gente ultrapassa os limites do equilíbrio no chamado ecossistema, que é o sistema da natureza, que a gente não tem respeitado enquanto seres humanos, né? O homem é sempre o elemento da desarmonia, da quebra de padrões, que invade as searas, as áreas.
quando o homem ultrapassa os limites do equilíbrio, buscando lucro, buscando apenas o seu prazer, né? E aí os estudos vão profundamente nesse sentido. Vocês são aí do estado do Trigueiro. O Trigueiro traz muita informação interessante em termos de meio ambiente e das violências, né, que estão sendo feitas. A gente vai estudar isso, você vai perceber o seguinte: o homem passa a sofrer o efeito das mutações que não eram previsíveis para a natureza humana, né, de vírus principalmente. Então a gente está tendo uma ameaça permanente. Essa não foi a primeira nem será a última, né? Na época da pandemia a gente estudou e levantou a questão do cólera, né? O povo começou a falar que isso era uma questão de maldição para espíritos. Aí a gente lembra, mas espera aí, na gripe espanhola, o Eurípides Barçanufo, com 30 e poucos anos, o espírito de luz daquele, morreu. Então, como é que é isso? Que é a maldição em cima de almas. Como é que você explica isso, né? Que bobajada é essa? Você vê que aqui é crença, que é crença cega e oportunista. Então, a gente começou a perceber a necessidade de cada um ir para o seu gueto, para o seu íntimo. Muitas pessoas... se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver muito surto neurótico, psicótico. Você vai ver muitos casais que se separaram, o nível de separações. Crianças começaram a mostrar muitos problemas de comportamento e estão sendo tratadas, isso está aí na sociedade. Então, você vai ver de tudo, né? Tudo que era trabalho de grupo, rebanho, teve uma quebra. E ainda hoje, né, eu tenho vários amigos de movimento espírita e tudo para todo lado. O pessoal fala assim: Wagner, ainda não voltou ao normal. Então, assim, o público é pequeno, o pessoal não tem vindo. Você vê que não voltou o que era. A gente ainda está numa adaptação pós-pandemia. Mas o que o Emmanuel falou se cumpriu de alguma forma. E eu acredito que foi uma das experiências que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque não se descarta nada. Na verdade, o homem não domina o meio ambiente. O homem tenta negociar com o meio ambiente, mas ele não domina. Então, dependendo da nossa necessidade, as coisas ainda vão surgir. A gente não descarta isso. Mas, como toda operação de lei de causa e efeito, dando a cada um segundo as próprias obras, e em termos coletivos, a gente está sempre recebendo segundo a necessidade de aprimoramento, de contato consigo mesmo, de visão da necessidade alheia, de revisão dos nossos processos de convivência comunitária, porque isso tudo está em pauta. Nós entendemos que a gente teve grandes ganhos. E a inteligência e os recursos de intercâmbio, de trabalho, de sobrevivência, eles estão sendo aperfeiçoados. Haja vista que nunca se falou e divulgou tanto doutrina espírita quanto nesse período, a ponto de um largo, vamos dizer assim, espectro de pessoas que não são espíritas, que nunca pisaram em casa espírita, passaram a ter contato com doutrina espírita e até estudaram doutrina espírita, coisa que é inédita, né? Então, os ganhos são muitos. A gente não tem como mapear todas as áreas, mas houve um ganho. E a gente está aprendendo a ser diferente. A gente está aprendendo a avançar em várias áreas. Quantas pessoas hoje trabalham virtualmente, em home office, né? Então, você vai ver que muitas pessoas ganharam qualidade de vida. Outras ficaram atormentados, mas, na verdade, isso revelou para elas que elas têm problema e precisam se tratar. Então, assim, não temos como mapear, mas toda providência, ainda que dolorosa, né, porque são 700 mil mortes no Brasil, você vai ver que isso tudo é um peso, isso tudo é um drama, mas isso tudo faz parte de um processo de renovação, de transformação que nunca para. A gente não tem um olhar de maldição para isso, a gente tem um olhar de compreensão, porque a doutrina espírita dá munição para a gente entender isso. Então, é um dos processos de prova, de expiação, que a gente está vencendo. E outros virão. Atrás de morro tem morro. Ok, obrigado, Wagner. A Neide levantou a mão aí. Wagner,
Estou gostando muito de te ouvir falar hoje. Parece que eu falei para o Adriano, acho que ele está falando só para mim hoje. Porque assim, Obrigado. tudo está encaixando, sabe? E aí, você falando tudo isso e respondendo as perguntas aí, me veio esse pensamento. Sinais de renovação. Brasil, coração do mundo. Quando? Como? O Chico Xavier encarnado, no Centro Espírita Perseverança, ele deu uma entrevista, ele estava muito idoso. Ele disse assim, coração do mundo, o Brasil já é. Pátria do Evangelho é construção. E o próprio Chico explicou que a regeneração, numa das entrevistas que ele deu, ele falou que a regeneração, embora o Emmanuel tenha assinalado 2057 para início, e quando o Honório Abreu analisou o assunto, ele falou assim, 2057 ao que tudo indica, a Terra não vai ter mais expiação, só prova. Ou seja, espírito criminoso que precisa reparar em dramas o seu passado, o seu delito, ele não vai encontrar campo mais aqui, segundo estudos. Mas o Chico falava que a regeneração tinha até 2.999 para se implantar efetivamente. E a gente nota que se implantar significa ter um começo, um degradê, né? Até se consolidar. Não se consolida isso de um dia para o outro, realmente. Então, a Pátria do Evangelho é um projeto para o Brasil, mas ele não se improvisa. Eu estava explicando num programa ontem que a espiritualidade tem dado a entender que nós vivemos um período em torno de uns 6 anos. Tem uns 6 anos que nós estamos vivendo um conflito no Brasil de natureza política, social, e ele está agravando, e chegou nesse nível que a gente viu. Os espíritos disseram que o Brasil caminhou em cima de um fio sobre um abismo, porque a gente poderia, pelo livre-arbítrio, ter provocado uma guerra civil. E, por providência, por amparo, por prece, por muita gente de mérito, isso não aconteceu. Parece que a gente virou a página da guerra civil. Hoje há inconformação de alguns, que é uma doença do orgulho. Que a gente superou uma ditadura, com todos os problemas de uma ditadura. Não adianta pôr pano quente. A gente passou misérias. Na época que o Chico nasceu, era miséria. A gente passou por isso. Então, assim, a nossa história é cheia de desafios. Então, a gente passou. O que se espera? A gente espera encontrar, daqui a pouco, um consenso. Algo que movimente as pessoas, para que o Brasil possa novamente voltar, não com uma coisa de capa, tipo assim, porque eu assisti muito espírita durante décadas falar do Brasil como pátria do Evangelho, como se fosse uma coisa assim, alienante, utópica naquele momento. Utópica. Porque o país cheio de problema. Então a gente não pode achar que o Brasil é um Shangri-La, e não é. Né? Porque a gente tem muito espertalhão, muito criminoso reencarnado aqui. A questão é, coração do mundo ele é porque ele abriga tudo quanto é tipo de espírito, para dar um curso para esses espíritos. Como o Chico bem disse, a Pátria do Evangelho é uma construção no tempo. Como a gente está vendo muitos espíritos medíocres irem embora e outros mais qualificados, está lá no livro A Gênese de Kardec, o último capítulo, Geração Nova. Você está vendo esses elementos reencarnarem com abertura, com vocação para a espiritualidade. Eu não estou falando religião, espiritualidade. Espiritualidade está na ciência. Espiritualidade está na arte, está na cultura. Espiritualidade está por toda parte. A questão é que a gente tem uma visão de espiritualidade como sendo postura religiosa tradicional. Então, esse é o erro nosso. Espiritualidade é uma pessoa de bem com a vida. A pessoa pode ser humanista. Ela é mais religiosa do que o religioso de Rock. É isso que a gente tem que entender. Essas pessoas estão vindo e abrindo caminhos. A gente está vendo esses espíritos chegarem e substituir os medíocres, né? Aqueles perversos, aqueles orgulhosos, egoístas, que eles vão se curar num mundo compatível com eles, que é um mundo mais bruto, onde eles podem dar pancada e vão receber pancada. Aqui não vai ser palco mais para isso.
Então, o Brasil vai sair na frente, porque ele tem essa vocação. Porque eu brinquei ontem falando que a gente tem uma natureza de vira-lata, mas o que é o vira-lata? É uma miscigenação de raças. O vira-lata é mais resistente a problemas de saúde, ele se adapta facilmente a qualquer ambiente. Então, é nesse sentido, nós temos uma natureza vira-lata. E, na verdade, ela é qualitativa, porque a gente é um mix de raças, de culturas. E a nossa proposta no Brasil é exatamente abrir o campo, não nos negócios, no dinheiro, fazer igual aos Estados Unidos, fazer igual a Rússia, fazer igual a China. Não, não é isso, não. Se a gente entendeu isso, a gente entendeu errado. A gente tem um compromisso de ser alegre, leve. A gente aprendeu a cantar, a dançar, a gente aprendeu a se abraçar, a gente aprendeu a gostar do sol, a gostar da vida. Então, essa espiritualidade endêmica é que a gente vai exportar, porque a gente vai aliviar muitos povos que são graves, neuróticos, psicóticos, raivosos, com seus problemas. Então, o Brasil, ele tem como aliviar o mundo. A pátria do Evangelho é a pátria daqueles que inserem e não excluem, que não se coloca acima pelo orgulho. Por isso que a gente está passando por essa depuração. Esse é o projeto. Agora, sem limpar o interior da casa, a gente não chega nisso. Não podia derramar sangue. Porque aí o projeto ia ficar para daqui a 1000 anos. Porque ia ter que depurar o sangue derramado. Em razão de inconformação, de paixão, de vontade, o eu quero. É o id, né? É o idiota. É o ficou no id. É a criança espiritual. Eu quero, não aceito. Isso é a criança. O sensato negocia. É o processo da liquidação. Então, o projeto do Brasil é por aí. Pátria do Evangelho é um projeto em execução. Wagner, nós ainda temos algumas questões, mas por conta do seu compromisso, eu vou aqui dizer que eu estou conformado, mas estou insatisfeito em ter que pedir a você que faça, então, as considerações finais, né? Você vai atender ainda o Nordeste, né? O NEP Nordeste. Suas considerações finais, então, depois a gente faz o encerramento, né? Você teve as suas falas iniciais falando de sinais de renovação como padrões de leveza, mas houve um momento, você falou do questionamento às instituições, né? Trouxe muito isso, esse momento, né? Muito à tona isso. Então, muitas questões que a gente ainda poderia conversar, mas certamente vamos tê-lo aqui em outros momentos, né? Obrigado, Ronald. Obrigado a vocês. Eu poderia terminar dizendo que o que a gente está vendo e que a gente muitas vezes interpreta por maldição, na verdade, não é maldição. Esses questionamentos, a gente está vendo padrões rígidos serem implodidos por falta de moral, de autoridade moral. Principalmente por falta de autoridade moral. Aí pergunta-se sim, como é que resolve isso? Você segura estruturas que estão ruindo porque elas cumpriram o seu papel do jeito que podiam e tem que ser abatidas para outras mais interessantes surgiram dos escombros? Não, ninguém segura. Tem muita gente aí agarrada no que está ruindo, na poeira que está levantando e não tem jeito. O que se garante em termos espíritas, em termos de movimento espírita? A única coisa que é efetivamente um templo que acolhe e que fica de pé chama-se sentimento de fraternidade. O resto você pode jogar fora. Sentimento de fraternidade é a única força que o Espiritismo tem. Porque o Espiritismo, por sua natureza, desde o seu nascedouro e no seu projeto de expansão para o infinito, ele é inclusivo, ele é acolhedor. Ele é o consolador por excelência. Porque não importa a natureza da pessoa, o problema que ela tem, o problema que ela causou, ali é lugar de acolhê-la.
E ela vai encontrar ali o abraço fraterno, o ensino caridoso. Esse é o projeto do Espiritismo. Fora disso, é repetir equações religiosas. E a gente está aprendendo isso com a implosão de sistemas, que ninguém quer mais. Por isso não há aderência. O Espiritismo que realmente agrada, que estimula, que ilumina, é esse que tem o espírito fraternal. Porque o Espiritismo se constitui de muitas informações, de muitos princípios iluminativos. Mas se a gente for vestir esses princípios, eles se tornam monstros. E é exatamente o que a gente está vendo implodir. Então, o modelo reducionista do Espiritismo está sendo questionado. Então, nós temos sinais de renovação, até mesmo com a destruição daquilo que era mais externo, porque o chamado é para ir para o interno, para o coração, para as forças da alma. Porque a capa, o exterior, não tem importância. Nós não podemos dar tanta importância para o externo. A gente, às vezes, encontra a pessoa com andrajos ou uma pessoa toda, vamos dizer, vou usar um termo antigo, psicodélica, né? Muito moderninha, empencada de coisas que ela faz. Eles têm alma, tanto quanto nós. Eu vi aí no vídeo que vocês apresentaram no início, Jesus abraçando um leproso, a imagem de Jesus abraçando um leproso. E a imagem que me veio foi, Jesus via a alma, ele não via o corpo. Então ele abraçava o leproso, ele estava abraçando a alma da criatura, que era um filho de Deus, que é um filho de Deus. Então esse pensamento me veio na hora, até senti uma emoção, porque eu falei assim, gente, que coisa bonita ver a alma, ver o ser. Não se preocupar com a cor do cabelo, se tem cabelo, se está gordo, se a pele é preta, amarela, vermelha, branca, se é indígena, se é originário, se é secundário. Vocês entenderam? A gente tem que parar com isso. O Espiritismo veio para acordar a gente para enxergar isso. Então, a gente termina aqui lembrando que o projeto da fraternidade, que não são palavras, são sentimentos, é o que interessa no Espiritismo. Jesus fala que caridade e humildade são os padrões. Kardec vai estudar isso do Cristo. Caridade e humildade. Eis o que ele nunca deixa de recomendar e exemplificar. Para quê? Para que a fraternidade exista. Porque caridade é o sentimento do amor aplicado universalmente. E humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então você estiola o orgulho e o egoísmo ao mesmo tempo. Aí você tem o espírito fraternal. E esse é o projeto do Espiritismo. Nada além disso. Porque o Espiritismo é todo moral, embora ele seja ciência filosófica. Então, a gente agradece a vocês e deseja muita paz aí no trabalho que vocês fazem.